Fala comigo, nação, me ajuda, nação. Conforme prometido, o segundo vídeo, na parte onde o Mauro César Pereira fala da atuação do Flamengo, do jogo contra o Corinthians, onde ele critica os jogadores, onde ele critica a atuação do Gabriel e de outros também. Vê e me diz aí se você concorda com ele. No programa Jovem Pan Esporte, link na descrição aqui embaixo. Vamos junto, nação, me ajuda. Eu vou te perguntar é o seguinte, Mauro. Eu fiquei muito satisfeito com o trabalho do Felipe Luiz. O fim do segundo tempo foi bom? Não foi bom. Agora, é óbvio que o time uma hora podia cansar. Só que, na minha opinião, e eu quero te perguntar, o Felipe Luiz foi corajoso porque ele chegou, falou que ia fazer um futebol ofensivo, vertical, que ia marcar pressão. Ele tentou fazer tudo o que ele falou. Claro, com um dia de trabalho. Outra coisa, muita gente diz, você vê como o jogador né? Olha como os caras se doaram. Eu até concordo que jogador, muitas vezes, não se entrega como tem que se entregar, e a gente já falou aqui várias vezes. Mas também pode ter um lado, olha como o Bruno Henrique jogou melhor ontem de novo. Que o Felipe Luiz já conhece o futebol do Bruno Henrique, já sabe como colocar ele pra jogar. Aí colocou com o Gabigol, que é um cara que ele sabia que poderia ser entrosado, o Gabigol que não jogava nada. Eu mesmo falava que parecia que ele tava de sacanagem. Nada, né? Ontem... Segue não jogando nada, né? A boa vontade com ele, inclusive eu não acompanhei a transmissão da Globo, porque eu tô em Mendoza, na Argentina, eu acompanhei pelo Sport TV. Ali houve boa vontade, e pelo que eu soube, a boa vontade dos amigos, que eram um deles amigo próximo, né, do técnico agora, comentando na TV aberta, foi enorme, com o técnico, com todo mundo. Enfim. Ô Mauro, na Globo, eu vou até te fazer a pergunta, né? Que aí você já fala sobre... O Gabriel ontem não jogou nada de novo. Tá vendo uma boa vontade enorme. Não fez nada. Ele deu um belo toque de letra que seria um golaço. Isso ele fez. O resto ficou 3 vezes impedido, 15 vezes tocou na bola e ficou impedimento uma jogada que se ele aprendesse um pouco com o Romário, assistisse o vídeo do Romário, ele não ficaria impedido. Mas assim, tá vendo uma boa vontade tremenda. E mais, vou mais longe. Achei a escalação dele brodagem, pura brodagem. O Gabriel nada fez nos últimos tempos para merecer ser titular. Podia jogar qualquer um. Nada fez. E mais, minutagem, jogou o jogo inteiro passado, nada acrescentou. Quase todo o segundo tempo lá no Uruguai, perdeu o gol da ida para os pênaltis, na jogada do Matheus Gonçalves. Não conseguiu desviar uma bola. Ontem ele desviou, fez o gol, mas estava impedido. E para mim estava impedido. Tem a menor dúvida disso, tem um ângulo que mostra isso, até postei na minha rede social. Podemos questionar o pênalti, que eu também não acho muito legal marcar esse tipo de pênalti, mas marcaram um no jogo do Botafogo contra o São Paulo, né? Contra o Botafogo. Igualzinho. Tá de costas, bateu no braço, uma hora marca, outra hora não marca. Então, se marca um para um, por que não marca para o outro? Entendeu? O Botafogo marcou. Aí valeu. O Flamengo se marca, a Globo tá ajudando o Flamengo. Não é assim que sempre falam? Complicado. E também, Mauro César, assim, eu te admiro pra caramba, mas eu não concordo que o Gabriel não jogou. Claro, ele não jogou como ele deveria estar jogando, mas houve uma melhora sim. Ele fez umas triangulações ali. Cara, eu acredito que vai melhorar. Não tá, claro, não tá como deveria ser. Mas dentro do que ele estava fazendo e dentro do que ele fez ontem, foi uma melhora significativa. Cara, eu acredito que esse Flamengo vai voar, mas vamos continuar vindo, vamos continuar aqui. Agora, o Gabriel não jogou nada, na minha opinião. Ontem foi a mesma coisa de sempre. Tá vendo uma enorme boa vontade. Isso é extremamente perigoso para o Flamengo. Tolerância com a atuação ruim, porque agora o técnico é amigo e tal, bababá. O Flamengo continua numa situação delicadíssima. Eliminado da Copa Libertadores, dependendo agora de um resultado contra o Corinthians na Copa do Brasil. Ontem deixou de fazer um placar mais elástico, quase sofreu empate. Diante de um fraco Corinthians, um time frágil, o primeiro tempo horrível do Corinthians, tá? E tá vendo muita euforia precipitada, na minha opinião. Nada contra o Felipe, não. O Felipe Luiz não é o mago Merlin para chegar lá e mudar tudo com 2 treinos, um treino. Claro que não. Não tinha expectativa e acho que ele não tem nenhuma culpa. Mas os problemas se repetiram, Thiago. O time perdeu um caminhão de gols de novo. Várias chances criadas e gols perdidos. Isso está acontecendo, não é do Tite, não, é diante do Tite. E a pressão alta, o Flamengo fez em outros jogos também, vários jogos. O Flamengo fez isso contra o Vasco, contra o Palmeiras, em alguns momentos contra o Atlético, contra o Corinthians no primeiro turno, contra o São Paulo no primeiro turno. O Flamengo jogou assim com o Vitor Pereira, jogou assim com o São Paulo, jogou assim com o Tite várias vezes. E ontem o Felipe fez jogar de novo assim, porque a referência, o que está causando toda essa euforia, é que a referência é dos últimos jogos. Atlético Paranaense, horroroso. O jogo do Maracanã com o Peñarol, embora tenha finalizado mais do que ontem, mas de forma desorganizada, jogando muito mal. Então fica um recorte final muito ruim da era do Tite. Mas o Flamengo fez jogos assim com o Tite, com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, Dorival menos.
Mas o Flamengo faz jogos assim. Não é só, porque é o time do Jesus. Não é. Com o Jesus jogava assim, com outros técnicos também. Pega para ver o VT de Flamengo e Palmeiras, 2-0. Pega o Flamengo e Vasco, tomou aquele gol no final, como ontem poderia ter saído o gol do Hernandes, ou do Romero na trave, ou do Mateuzinho na trave. Ou a bola que entrando, que o Léo Pereira tirou, uma daquelas bolas entra, é o roteiro de Flamengo e Vasco, 1-1. Domina, cria. Só que o Vasco teve uma chance e fez o gol. O Corinthians teve pelo menos 4, 5 chances de gol. O que é um absurdo o Flamengo ceder tantas chances. O Felipe tem muito trabalho, tem que organizar o time defensivamente, não pode ficar tão exposto. E essa coisa de perder gol não dá mais. O Gerson não pode perder aquele gol. Cara a cara com o gol. Não pode perder aquele gol. E a minha crítica não é defesa do Tite, antes que algum Mané fale. O Tite já a página virada. O Tite foi embora, acabou. Estou falando do trabalho do novo técnico. Acho que ele fez aquilo que ele tentou fazer, o que ele prometeu. Só achei brodagem escalar o Gabriel. Falou que jogadores vão ficar insatisfeitos comigo, tudo, mas colocou o cara para jogar. Não mudou nada. Continua sendo um jogador praticamente nulo em campo, exceto pela bola que ele quase marcou de letra. Tá? Mas ele não tem como mudar as coisas de uma hora para outra. Já sábado contra o Bahia, vejamos o trabalho do Felipe. Jogo fora contra um time que não vai ter o Everton Ribeiro, mas é um time de muita posse de bola, mordido contra o Rogério Ceni, que nunca derrotou o Flamengo. Como vai ser o comportamento do Felipe Luiz? Não é jogo para você jogar pressionando o adversário, você está jogando fora de casa. Qual vai ser a estratégia? Vamos começar a entender qual vai ser o repertório do jovem treinador, o que ele vai aprontar, o que ele vai preparar para o Rogério Ceni para tentar surpreendê-lo, tudo isso. Agora, ontem o time estava muito mais impactado pela troca de comando técnico, que sempre gera uma motivação. E havia um clima de velório no jogo passado, porque o Tite já era ali um cara, era quase, entre aspas, um morto-vivo no carro. Não tinha a menor condição, depois da eliminação da Libertadores. Então o time se remotivou, mas retomou um roteiro muito parecido com os jogos anteriores. Domínio, pressão alta, eficiente, roubando bola, massacrando ali o adversário em alguns momentos, mas não tem efetividade. E isso algum técnico tem que resolver. Tomara seja o Felipe, para o bem do Flamengo, porque os anteriores não conseguiram, nem o Tite, nem o Sampaoli, nem o Dorival. O Flamengo perdia gol pra caramba com todos esses técnicos, Thiago. Cria e perde. Geralmente, na estatística, o Flamengo é o time que mais cria nas competições, ou um dos que mais cria, e desperdiça. É um índice de aproveitamento muito baixo para jogadores de um nível muito elevado. O Arrascaeta teve uma bola cara a cara com o Hugo no primeiro tempo, chutou em cima do goleiro. O Hugo defendeu bem, claro, mas tem que tirar do goleiro. Você chuta de qualquer maneira em cima do goleiro, o goleiro vai pegar. O Gerson é a mesma coisa. E o gol só aconteceu porque o Alexandre chutou, que é uma coisa que muitas vezes não acontece, né? Tem que estar na posição ideal, bem o seu ângulo, falhou o goleiro, o Hugo, né? Ali que tentou cortar um possível cruzamento, ele meteu entre ele e a trave, não pode tomar um gol daquele. Mas fez ótimas defesas. Eu acho que está havendo uma euforia exagerada, na minha opinião. Tomara que o Felipe faça um bom trabalho. Acho até que isso é perigoso para ele, porque estão colocando a coisa num patamar muito alto e qualquer resultado ruim amanhã vão começar a cair de porrada no rapaz. Ele está só começando, é um técnico sem experiência, um cara com muita vontade, muito inteligente. Acho que ele tem todo o perfil para ser um bom técnico. Acho que ele ontem tentou fazer o seu melhor, mas o time que eu falo são os jogadores, continuam apresentando os mesmos problemas, especialmente da falta de efetividade no ataque. Cria e não faz os gols. E tá vendo muita boa vontade, porque é aquela coisa, né? Comentarista é brother, né? O outro lá amigo, o outro lá parece que nunca viu o jogo do Flamengo. Aí fala umas coisas que não tem nada, porque o Gabriel precisa de chance. Qual chance que ele já teve? Ia tirar o Cebolinha e o Pedro para ele jogar? Gente, vou falar sério. O Gabriel é reserva porque ele merece ser reserva. E ontem ele fez uma partida pálida. 15 ações com a bola em 90 minutos, gente. Praticamente saiu no finalzinho do jogo. Então bota o Carlinhos. Não, o Carlinhos seria outro problema também, não vai resolver nada. Mas tinha que buscar outra solução. Ali, para mim, foi pura brodagem. Para mim, o único ponto negativo na estreia do Felipe, do ponto de vista, na minha opinião, foi a escalação do Gabriel de saída. E acertou em cheio de colocar o Léo Ortiz, que o Tite teimosamente, e a gente falou isso várias vezes, insistia em não escalar e colocava fora de posição. O Léo Ortiz tem que ser titular da zaga do Flamengo, é um jogador de mais qualidade, ele não fica correndo para recuperar a bola na corrida com o atacante adversário, ele intercepta no meio campo, ele tem a chamada leitura muito mais eficiente, melhora a qualidade do passe. E o Tite, não sei porquê, alguma teimosia, essa bobagem dele lá de ter uma fila de jogadores para poder assumir a posição de titular, mantinha o jogador fora ou então atuando fora da sua posição. Enfim, desculpa te desanimar, mas assim, eu não estou compartilhando dessa euforia, não. Acho que foi uma partida boa em alguns momentos, mas com muitos problemas ainda. O Felipe vai ter muito trabalho para corrigir. Internação, ponto 1. Gerson, cara, o cara é mágico. O cara tá jogando tudo quanto que é posição e tá jogando bem. Perdeu o gol? Perdeu. Vem perdendo gol? Vem perdendo gol. Mas o que ele faz pelo Flamengo, cara, tá além da capacidade dele. E mesmo assim o cara tá ali, tá lutando sempre. Eu não concordo que fale mal dele. Gabriel, cara, ele jogou basicamente a partida toda.
E, na minha opinião, ele foi bem, participou bem, fez alguns passes, participou de jogada de linha de fundo, tentou fazer aquele gol de letra lá e não conseguiu. A parte do impedimento lá, para mim, não estava impedido, na minha opinião, claro. E outras coisas mais que ele fez, participou bastante. Eu gostei da atuação dele. Léo Ortiz, cara, o Léo Ortiz, pô, já devia ter sido titular desde quando chegou. Não que o Fabrício Bruno vinha ruim, ele estava numa crescente. Agora, o Léo Ortiz, cara, ele tanto jogou bem como volante, como também de zagueiro, que é a posição original dele. E a Arrascaeta, cara, o Arrascaeta, hoje ele jogou bem. Ele perdeu alguns gols, conforme ele vem sempre perdendo gol. Bom, mas no jogo passado, sem ser o jogo do Corinthians e Flamengo, ele não conseguia tocar a bola pro lado. Ele dava cada passe, sei lá, cara. O cara parecia que tava, tipo assim, o corpo tava ali e a mente estava em outro lugar. Agora, já nesse jogo, o cara correu, lutou, brigou. Parecia que ele estava jogando em 2019. Por isso que eu falei referência de 2019. Aí o pessoal fala, pô, mas Jesus, o que tem a ver uma coisa com a outra? É porque, como ele fala ali, os jogos passados do Flamengo foi tão ruim que qualquer coisa que faça de bom lembra o bom futebol. E que já fez outras partidas assim, cara. Pode até ter um começo assim, mas como manteve... Eu não vi, cara. Sinceramente, eu não vi isso acontecer. Eu gostei muito do Flamengo. O Felipe Luiz, para mim, ele teve uma participação tipo de 90% da boa atuação. Os outros 10% é o jogador que tem que entregar em campo, que não tem jeito. E você, Nação, o que você achou desse comentário do Mauro César, dessa animação dele com o time? Deixa seu comentário aqui, ó. Nação, e ativa o sininho. E também, Nação, olha só, todo mundo está assistindo o nosso vídeo, está gostando do vídeo, está dando um joinha lá, mas não está se inscrevendo, Nação. A gente precisa de inscrito. Dê essa força pro canal aí. Rubro Negro ajuda Rubro Negro. Me ajuda, Nação.